Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 15, atividade 15.1 do 5º ano, volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like para ajudar o canal, isso ajuda muito essa aula a chegar para outras crianças. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e convida para aqui para o canal. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se ficar com dúvidas durante a aula, não saia do vídeo, assiste até o final, é muito importante que você veja a explicação até o final e depois você comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Já verifica também se você está inscrito no canal, nesse botãozão vermelho aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder mais nenhuma aula, assim o YouTube vai avisar vocês através das notificações no celular e no computador que tem aula nova no canal todos os dias, então já vem aqui, se inscreve, ativa o sininho. Vamos começar a sequência 15. Então temos as habilidades da sequência. Temos a EF05MA24, analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas, simples e de dupla entrada, e gráficos, colunas agrupadas ou linhas referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Então, ó, veja só, a aula de hoje está uma aula incrível. Então, eu vou passar rapidinho essas habilidades para a gente já começar a aula, tá? Temos a EF05MA08, resolver e elaborar situações-problema de multiplicação e divisão envolvendo números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Temos também a EF05MA19, resolver e elaborar situações-problema envolvendo medidas de diferentes grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, reconhecendo e utilizando medidas como o metro quadrado e o centímetro quadrado, recorrendo a transformações adequadas entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Então, veja só, não se preocupe com isso, essa informação ela é mais para a pro de vocês que estão utilizando muito essas habilidades, tá? Porque para vocês isso aqui a gente traduz em explicação durante a aula, tá? Então fica tranquilinho. Vamos começar. Número 1. Você sabia que o estado de São Paulo tem mais de 190 mil quilômetros quadrados plantados entre culturas, pastagens e florestas destinadas ao aproveitamento econômico, o que equivale a aproximadamente 38 milhões de campos de futebol. São Paulo é grande produtor de suco de laranja, de frutas em geral, de soja, de cana-de-açúcar, de legumes e ainda é o terceiro produtor nacional de café. Na tabela abaixo você pode ver alguns números dessa produção anual. Então está dizendo aqui ó, que São Paulo produz muita coisa. Produz laranja, produz soja, cana-de-açúcar, legumes. Também é o terceiro produtor de café, produtor nacional, ou seja, do Brasil todo. Muito bem, então vamos ver essa tabela que ele traz aqui para nós. Produção anual, ou seja, dos 12 meses do ano. Esse é o título da nossa tabela aqui, ó. Então, a produção anual. E temos duas colunas, a do produto e a da produção. Temos os produtos cana-de-açúcar, o milho, a soja, banana, tomate e aqui a respectiva quantidade de cada um. Ou seja, quanto que teve de cana-de-açúcar? 181 milhões de toneladas. O milho, 3,2 milhões de toneladas. A soja, 1,2 milhão de toneladas. A banana, 1.140.000 toneladas. Temos aqui o tomate, 741 mil toneladas. Muito bem, então vamos trabalhar com essa informação, né? Já olhamos a tabela, agora vamos trabalhar com ela. Temos aqui então na letra A nos perguntando o que significa o termo tonelada. O termo tonelada está aparecendo ali, né, na nossa tabela. Então o termo tonelada significa a unidade de medida para 1.000 quilos. Então equivale a 1.000 quilos, tá certo? Ó, olha só, unidade de massa que corresponde a 1.000 quilos. Muito bem. Letra B. Dentre os produtos mencionados na tabela, qual o que teve maior
produção. Então a gente vai ter que procurar aqui na nossa tabela, ó, trouxe ela aqui menorzinha pra gente. E a gente vai ter que buscar aqui qual que teve maior produção. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho dela. Muito bem, então aumentei um pouco o tamanho da tabela para a gente ver melhor. Coloquei na linha de baixo o restante do texto para ele não ficar por trás. E assim vocês conseguem ver muito bem. Então continuando aqui, ó, qual que teve a maior produção? Primeiramente, o que a gente pode olhar? O maior número? Sim. Então, ó, o maior número que nós temos aqui tem o 181 e temos também aqui o 1.140.000. Só que tem um detalhe, ó. A gente tem que olhar agora para o que está dizendo aqui a informação. Ó. Aqui está em milhões, aqui está em 1.000 toneladas. E milhão é maior do que 1.000. Muito bem. Temos também aqui, ó, 741 que eu não marquei, mas ó, é um número maior até do que esse, só que ele é menor do que esse. Só que daí o que a gente olha? Qual é a unidade que ele está se referindo aqui, ó? 1.000, 1.000, milhão. Quem que é maior? Milhão é maior que 1.000. E a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, na hora que eu for explicar para vocês a letra C. Que na letra C a gente vai falar lá das ordens numéricas, número de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tem também os de quarta ordem e assim vai, né? E temos as classes, primeira, segunda e por aí vai. Classe das unidades simples, que é a primeira classe, a segunda classe, classe dos milhares, depois tem a classe dos milhões e assim sucessivamente. Então, não se preocupe tanto assim se está ainda um pouco abstrato esses números, que a hora que a gente começar a escrever ali, vocês vão ver que vai ficar muito simples de entender. Bom, então vimos aqui que o milhão ele é maior do que o 1.000, certo? Então significa que eu tenho 181 milhões. E aqui, 3,2 milhões, significa que eu tenho 3 milhões e 200 mil. Aqui eu tenho 1 milhão e 200 mil. Tá vendo a vírgula que separa aqui, ó? E aqui, eu não tenho a vírgula, mas eu posso pôr. E aí eu tenho 1.140.000. E aqui 741.000, não chegou nem a milhão, tá? Muito bem, então olhando isso, a gente consegue responder agora a letra B. Dizendo então ó, que quem teve a maior produção aqui foi a cana-de-açúcar, porque ele é o maior número que nós temos, 181 milhões. Então vamos colocar aqui, ó, a cana-de-açúcar. Muito bem. Agora respondendo a letra C. Escreva usando somente algarismos a produção anual da cana-de-açúcar. Então ele quer, né, que a gente escreva esse número aqui, ó, somente com algarismos, ou seja, somente números. E para a gente fazer isso, a gente tem que saber quantos zeros tem 1 milhão. Porque aqui está 181, né? Olhando aqui, ó, 181. Mas e o restante que vem aqui, ó? Quais são os restantes dos números? Quantos zeros eu preciso colocar para formar o número milhão, né? Os 181 milhões. E agora que a gente vai ver. Bom, já vou escrever aqui então. Olha só, eu coloquei bem separadinho. E agora a gente vai relembrar assuntos que a gente já viu lá nas aulas anteriores, que a gente trabalhou com as tabelas das unidades, né? Que tinha unidade simples, as unidades de milhar, as unidades de milhão, tinha também os números de primeira ordem, segunda ordem. E aqui, ó, trazendo a resposta da letra C, tá, eu coloquei aqui embaixo, mas daqui a pouco a gente vai escrever aqui, tá? Eu coloquei aqui primeiro para explicar para vocês. O número 181 milhões escreve dessa forma que eu coloquei aqui para vocês, mas vamos relembrar aqueles conceitos das ordens numéricas. Então, começando aqui, ó, na direita, o primeiro número ele é o número que representa a unidade. Depois vem a dezena e a centena. Até aqui tranquilo, vocês já estão super acostumados com esses números. E esses três números aqui, eles formam a primeira classe, que é as unidades simples. Agora a gente vai para os números de segunda classe aqui, que são a classe dos milhares, onde nós temos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Vocês repararam uma coisa? Que se repete, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Então aqui vai ter unidade, dezena e centena. O que muda? A classe. Aqui eram das unidades simples. Aqui virou do
milhar, tá vendo aqui? E aqui vai ser do milhão. Então, ó, a terceira classe é a classe dos milhões. E agora a gente vai entender, aprender a fazer a leitura desse número aqui, ó, 181 milhões. Muito bem, então vamos lá agora continuar aqui. Então eu tenho as centenas de milhar. Agora eu vou começar a unidade de milhão. Olha só, a classe dos milhões. Então ó, eu tenho a unidade do milhão. Depois aqui eu tenho a dezena. Olha só, a dezena do milhão. E por fim, a centena do milhão. E olha só, se eu fosse ler somente aqui, ó, esse número para trás, eu ia ter o quê? Olha só, 1 milhão, deixa eu até apagar esse círculo para ficar melhor de ver. Então, eu ia ter 1 milhão aqui, ó, de toneladas. Se eu tivesse lendo aqui, ó, vamos imaginar que esse 1 tá aqui, ó, eu tenho o número 1 aqui, não é o 0. Eu vou ter 100 mil, olha só, tá na casa da centena. Então, a gente utiliza a ordem da casa aqui para a gente conseguir fazer essa leitura. E agora lendo o número completo, como eu faço? Ó? 100 milhões, né? Ó, que eu estou na casa dos 100 milhões. Então, como que eu leio agora o número completo? Eu leio assim, ó. 181, o quê? Que classe que eu estou? Do milhão, não é? Então, eu leio 181 milhões, certo? Igualzinho está escrito aqui, ó. Olha só, 181 milhões do quê? Aqui a gente está trabalhando com toneladas, então é 181 milhões de toneladas, tá certo? Se fosse dinheiro, a gente ia falar 181 milhões de reais. Se fosse qualquer outra unidade, a gente ia falar a unidade que a gente está trabalhando. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com unidade de medida de líquido, né? ml, litro, essas coisas, se fosse litro, a gente ia falar 181 milhões de litros. E a água, ela tem uma medida específica que é o metro cúbico também. Bom, voltando então no assunto da aula. Vimos aqui como a gente escreve os 181 milhões, né? A gente tem então três classes, ó, a primeira, que é a unidade simples, a segunda, que é a unidade dos milhares, e a terceira, que é a unidade dos milhões. E aí temos então 181 milhões, dessa forma que a gente escreve. Vamos colocar aqui então, olha só, 181 milhões. Muito tranquilo, né? Depois que você relembra, que você entende como fazer a leitura, fica fácil de escrever. E é muito importante que vocês tenham anotado exatamente isso aqui, ó, no caderno de vocês, porque isso vai ajudar vocês a escrever a maioria dos números que a gente vai trabalhar nas aulas. Porque aqui, ó, você olha, quando surgir uma dúvida, como que eu escrevo 140 mil? Aí você olha para as unidades, dezenas, centenas das classes e aí você vai saber. Eu quero escrever 141 mil, como que eu escrevo? Opa, a centena de milhar está aqui, então o número 1 do 141 vem aqui. Daí eu escrevo aqui o 41, muito bem, 141. E para colocar mil? Então eu tenho que pôr 3 zeros aqui. Olha só, 1, 2, 3. Tá vendo? Eu tenho 141 mil. Se eu quiser 1.141.000, opa, 1 milhão tá para cá, ó. Tá vendo a unidade do milhão? Então, 1 milhão aqui, ó. Olha só, eu tenho a primeira classe, segunda classe e a terceira classe, que é a do milhão. Lembrando que a primeira chama unidade simples, a segunda unidade do milhar e a terceira do milhão. Quantas ordens tem o número? Voltando aqui agora nos 181 milhões, quantas ordens tem o número 181 milhões? Olha só, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta, sétima, oitava e nona ordem. Então, 181 milhões tem 9 ordens, ou seja, esse aqui é a nona, tá? São 9 ordens. Tá legal? Bem tranquilo, né? Depois que você relembra, depois que você acompanha de acordo com essas anotações, fica muito fácil de entender. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora para ajudar o canal, para ajudar essa aula a chegar para outras crianças, para outros alunos, tá bom? Compartilha essa aula com a sua professora, com os seus colegas de sala e chama eles aqui para o canal, tá certo? Lembrando, se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar.
E já verifica se você está inscrito no canal, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder mais nenhuma aula do canal. Combinado? Um grande abraço, até a próxima aula!